Olá, queridos, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, graça e paz, que o Senhor te abençoe poderosamente. Muito bom estar aqui mais uma vez com você, pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho, para trazer mais um ensinamento, uma meditação na Palavra de Deus, e eu desejo que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1 e alguns versículos seguintes que diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, e ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, darei a parte de muitos a ele, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu por eles. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Eu li Isaías 53, do 1 ao 12. E, queridos, esse texto está falando a respeito da crucificação de Jesus. Está falando acerca do momento em que era chegada a hora de Jesus cumprir com o propósito para o qual ele havia vindo nesse mundo. Lembrando que Jesus estava no momento da criação de todas as coisas, que ele é Deus eterno de toda a criação, que ele, o Pai e o Espírito Santo são um único Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, e também o nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas eu quero, por um momento, conversar com você a respeito da sua humanidade, porque sim, ele é Deus, ele nunca deixou de ser Deus, ele apenas abriu mão do fato de ser Deus e tomou um corpo para si, o Verbo se fez carne, se diminuiu e veio na condição de homem, e como homem foi fiel até a morte, e morte de cruz. Amado, por que ele tinha que vir como homem? Porque somente um homem sem pecado poderia morrer no lugar do homem pecador. E a palavra de Deus diz que Deus ele olhou do céu e não viu ninguém no céu e nem na terra e nem debaixo da terra, ninguém que pudesse fazer isso, porque todos pecaram. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem
da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas esse mesmo texto vai dizer: mas o dom eterno de Deus é a salvação por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o homem pecou. E para resgatar o homem pecador era necessário que um homem viesse, que nascesse de mulher. Então ele não usurpou o trono. Ele fez tudo dentro da justiça de Deus. Um homem que nasceu e que em tudo ele foi tentado, ele sofreu como homem, ele passou pelas mesmas necessidades que seres humanos têm. Ele teve fome, sede, frio, calor, ele se cansou. Nós lemos ele no Getsemane, orando ao Pai: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice, querido? O cálice da ira de Deus, por causa dos nossos pecados. O juízo de Deus, por causa dos nossos pecados, foi colocado sobre ele. Então, queridos, ele orava e dizia: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas se não for possível, então que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então eu quero falar a respeito desse ser humano, desse homem, Jesus, o Filho do homem, que veio e que morreu em uma cruz para me salvar e para te salvar. E isso traz para mim e para você um segredo, uma chave, querido, para que eu e você possamos cumprir com o propósito de Deus para com as nossas vidas. Porque eu e você nascemos para um propósito de Deus. Deus tem um propósito para com as nossas vidas. E nós precisamos cumprir esse propósito na nossa vida. E na nossa vida não serão somente flores, não serão somente dias bons. Nós passaremos por tribulações, angústias, perigo, espada, prisões, escassez, desertos, vales. Nós passaremos por muita coisa nessa vida, mas nós precisamos cumprir o propósito de Deus, independente do momento em que nós estamos vivendo. E aqui em Jesus eu vejo um ensinamento tremendo, e que se nós buscarmos isso, sim, o propósito de Deus vai se cumprir nas nossas vidas e nós não teremos nascido e não teremos vivido em vão. Primeiro eu quero ler o versículo 1 que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Ou na tradução da linguagem de hoje nós lemos: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Queridos, aquela morte de cruz era o agir do Senhor. E é maravilhoso demais, mas é também terrível demais para acreditar que Deus deu o seu único filho para morrer por nós. Deus, ele age de uma maneira inesperada, da maneira mais inesperada, da forma como nós mesmos não conseguimos compreender a dimensão do que ele fez e o amor que ele teve para se mover e para fazer dessa maneira. Mas a palavra diz: na vida daquele que dá crédito, ou seja, na vida daquele que crê, então se manifesta o braço forte do Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. E aí vem o segredo, querido, no versículo 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Ou seja, na tradução da linguagem de hoje: pois o Senhor quis que o seu servo parecesse com uma plantinha que brota, ou como um brotinho, um renovo, que vai nascendo e crescendo em uma terra seca. Querido, olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Que ele foi subindo como um renovo, ou seja, como uma plantinha nova, como um broto, crescendo e florescendo, como uma raiz de uma terra seca. Esse é um grande segredo, querido, porque parece uma discrepância. Um renovo, um broto, ele só pode nascer aonde tem água. Ele só pode nascer tirando a umidade da terra. E nós aqui estamos falando de uma terra seca onde não tem água. É isso mesmo, está dizendo aqui que Jesus é um renovo, é uma planta nova que vai crescendo com a raiz em uma terra seca, o que é impossível. Mas para Jesus foi possível. Por quê? Porque apesar de não ter nada que pudesse ser retirado daquela terra seca, absolutamente nada,
As suas raízes continuavam no céu, continuavam no Pai. Era de lá que ele extraía a sua força, a sua energia vital, a sua direção, a sua visão, o seu propósito. Era de lá que vinha tudo o que ele precisava para fazer o que ele veio fazer aqui. Entenda, querido, que Jesus ele nunca tirou nada daqui. Ele não constituiu família, ele não deixou linhagem, ele não construiu casa, ele não foi dono de nada. A maneira como ele viveu na terra foi essa, não extraindo nada daqui. Ele dizia: você quer me seguir? O Filho do Homem não tem nem onde encostar a sua cabeça. Você vai lembrar as palavras dele: eu não sou deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Você não teria autoridade nenhuma sobre mim se não tivesse sido concedida do céu, ele disse a Pilatos. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Eu faço o que vejo o meu Pai fazendo nos céus. Então, queridos, ele estava no mundo, mas não extraiu nada do mundo e venceu o mundo. Por quê? Porque as suas raízes não estavam nesse mundo, mas estavam no Pai, estavam nos céus. Isaías 53 relata o seu sofrimento, a sua dor na cruz do Calvário. E Jesus não se importou em passar por tudo isso, ele não se importou em sentir dor, não se importou em ficar angustiado, não se importou em morrer. Por quê? Porque ele não era desse mundo. E esse mundo não tinha nada para acrescentar a ele, nada para dar para ele. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E isso ele fez. Como? Tendo as suas raízes no Pai, no céu, e não aqui na terra. E o grande motivo da sua vinda, querido, foi me salvar e te salvar do inferno, da morte, do mundo e de nós mesmos. O propósito dele foi nos desarraigar, ou seja, arrancar as nossas raízes dessa terra e nos plantar novamente no céu, no Pai. A palavra de Deus diz que o Senhor ele nos transportou, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o propósito de Deus vai se cumprir nas nossas vidas quando nós formos desarraigados do império das trevas, quando nós formos desarraigados desse mundo e tivermos as nossas raízes fincadas, firmadas nos céus, no Pai e no reino de Deus. Assim que o propósito de Deus se cumpre em nós. Caso contrário, queridos, a nossa vida não é vida, é somente existência. E eu não sei você, mas eu não quero somente existir. Eu quero viver e cumprir o propósito de Deus para com a minha vida. E eu desejo isso para você e tenho certeza que muito mais do que eu, o Pai deseja isso de você. Então, se você deseja, ore comigo nesse momento. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti nessa hora. Glorificado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Nós Te adoramos e Te agradecemos porque nós somos escolhidos por Ti desde antes da fundação do mundo para um propósito. E assim Te pedimos que venhas cumprir esse propósito em nós. E se para isso é necessário nos arrancar desse mundo, tirar as nossas raízes desse mundo e nos colocar em Ti, nos colocar nas verdades celestiais, nos colocar no reino de Deus, então faça isso, Senhor, nós nos sujeitamos a isso, porque nós sabemos que somente quem tem raízes em Deus pode suportar tantas coisas e pode cumprir o propósito, e assim nós desejamos e Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos em quem nós temos crido e que o Senhor é aquele que gera em nós tanto querer quanto efetuar. Nos entregamos nas Tuas mãos e assim oramos e já Te agradecemos. Que tudo venha se cumprir em nós para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor, e graças a Deus.
Glória a Deus, querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se essa palavra falou com você, se foi relevante na sua vida, eu peço que você compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clica no sininho para receber todas as notificações em nome de Jesus. Seu like é importante, seu comentário é importante, você é muito importante. Te agradeço por poder fazer parte da sua vida pelo menos um pouquinho. Amo a sua vida e eu vou ficando por aqui, me despeço de você. Até o nosso próximo vídeo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.